noite, irmãos. Que a paz esteja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui a esse culto. Esse culto é a Deus. É o culto ao Senhor. Amém? Culto ao Senhor. E hoje eu estou com um encargo no meu coração para ministrar para vocês uma palavra que com certeza o Senhor vai falar profundamente aos vossos corações. Eu gostaria que você ficasse comigo aqui. Eu já vou pedir de antemão que você, se você puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir, os seus amigos, seus familiares, ouvir a palavra de Deus que com certeza vai ministrar no coração deles. Então, não tenha vergonha de compartilhar esse vídeo, não tenha vergonha de compartilhar essa live que nós vamos falar daqui da palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu estou muito feliz do que Deus tem feito nesses dias, apesar de estar com tanta saudade de tantos vocês. E eu sei que Deus ele vai falar ao nosso coração. E eu quero, antes de entrar na palavra, deixar alguns recados para vocês. Eu gostaria que hoje foi um dia nacional, onde nós separamos um dia para buscar Deus, para jejuar. E muitos irmãos se consagraram, fizeram seus votos, orando pela nação, orando pelo Brasil, orando pelas famílias. E principalmente aqui na nossa comunidade, eu particularmente não impus isso, mas a gente separou esse dia para a consagração ao Senhor. Orando pelas famílias, orando pela nação brasileira, orando para que esse coronavírus, esse vírus possa ser extirpado da nação e da terra. Em nome de Jesus. Também, hoje seria o dia da ceia aqui na nossa comunidade, que é o primeiro domingo do mês. Só que nós não vamos fazer ceia online, irmãos. Não tem como fazer ceia online, não tem como eu te dar o vinho daqui, a comunhão, que é uma das características da ceia. Nós decidimos não fazer dessa maneira. Eu sei que muitas comunidades, muitas congregações estão fazendo assim, mas nós decidimos não fazer assim. Nós vamos aguardar, e eu creio que já na próxima semana nós teremos a liberação para nos reunirmos como igreja, e aí sim nós vamos cear. No primeiro culto público, onde poderemos voltar a ter as nossas reuniões juntas, a ter comunhão, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Então, nós queremos convidar você desde já, assim que liberar, você está conosco aqui em Chapecó, cultuando a Deus. Amém, irmãos? Eu estou com a palavra no meu coração e eu quero que você, se você pudesse assentar aí onde você está, né? Colocar os fones de ouvido, ou pega a sua Bíblia também, pega a sua Bíblia e abre ela comigo em Ruth, capítulo 1. Vocês aqui também, meus filhos, estão abrindo a Bíblia. Abre a Bíblia em Ruth, no capítulo 1. Amém? Sejam todos bem-vindos aí. Ruth, capítulo 1. Hoje eu quero falar sobre Belém, a casa do pão, a casa de pão. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. Acharam? Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu para passar um tempo nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e de sua esposa, Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da sua outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos os filhos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e o marido.
Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para Belém de Judá. Amém? Pai, nós oramos para que o Senhor abençoe tua palavra. Amém, e venha falar ao coração dos meus irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Eu sei que o mesmo Espírito que está aqui é o Espírito que está lá, que Amém. Penetra, Senhor, que não tem distância, que vai até a família que está nos ouvindo agora. E eu sei que hoje, Pai, o Senhor vai ministrar poderosamente aos nossos corações. Amém. Por isso nós nos abrimos. Nós não queremos ficar de live em live, nós queremos ouvir a Tua palavra e absorvê-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, é normal que no tempo de crise, os homens, eles procuram coisas para fazer. É normal isso. Aconteceu isso com Abraão. Quando a terra deu fome, na terra prometida, que Deus prometeu, ele desceu ao Egito. E lá ele até prosperou, mas não era um lugar que Deus havia dado para ele. Ao ponto de mentir, oferecendo a sua própria mulher para deitar com os outros homens com medo de morrer. Isso aconteceu também com Isaac. Quando houve fome na terra, ele quis também descer ao Egito. Mas Deus falou para ele, não faça isso. Não faça isso, porque o seu pai fez isso e deu errado. E aí o Senhor impede ele de descer ao Egito. Agora aqui em Ruth, no capítulo 1, nós vemos a mesma cena. Há uma fome sobre a terra. Há uma fome sobre a terra. E esse homem chamado Elimeleque, ele pega a sua família e sai de Belém e vai para Moabe. Lembre-se comigo que nós lemos que a fome era sobre a terra, não era sobre Belém. Então eles vão para Moabe, esse homem, Elimeleque, e sua esposa e seus 2 filhos. Então eles descem 4 pessoas. Mas chegando nessa terra também, a Bíblia não diz que eles estavam bem. A Bíblia não diz que eles estavam passando fartura. Eles foram para uma terra que Deus não mandou eles irem. Eles saíram de um lugar e foram para um lugar que Deus não mandou eles irem. Grave isso. Deus não falou para Noemi, seu marido e seus filhos saírem de Belém. Mas eles foram. E quando foram, a Bíblia diz que eles ficaram quase 10 anos lá. E lá os seus filhos pegaram esposas para si, 2 moabitas. E eu quero que vocês entendam comigo o que significa Belém. Belém significa casa de pão. Então eles estavam na casa de pão, mas tem fome. Não tem pão para comer. Então ele sai da casa do pão e vai para Moabe. Sabe o que significa Moabe, irmãos? Desejo. Ele sai da casa do pão e vai para a terra dos desejos. Grave isso. Sai do lugar onde Deus falou que era o lugar do pão, que Deus prometeu, a palavra do Senhor, e vai para a terra dos desejos. Belém, essa terra de Belém é a mesma terra da profecia que diz que Jesus sairia de Belém. Ele, nosso rei, viria de Belém. Então a terra do pão daria o pão da vida. A terra do pão daria o pão da vida. Mas esse homem, Elimeleque, ele não consegue permanecer nos dias que estão passando por dificuldade. E aí ele sai desse lugar e vai para a terra dos desejos. Irmão, a terra do desejo é o mundo. É tudo aí fora. Tem pessoas trocando a casa do pão para ficar na terra dos desejos. Quantos desejos você tem? Quais são os desejos da sua vida que você tem buscado aí fora? Saindo da casa do pão, saindo da Belém de Deus. Deus não quer que você saia do lugar onde Ele te plantou. Deus não quer que você saia do lugar onde
tem pão, mesmo que nesses dias a terra está passando uma necessidade de fome de pão. Não está tendo pão mesmo. Mas nós sabemos que Jesus, em João capítulo 6, versículo 48, Jesus ele clama e diz, eu sou o pão. Então a terra do pão é a terra onde Jesus está. Se você está no lugar onde Jesus está, permaneça em nome de Jesus. Permaneça. Se você está no lugar onde Jesus está, permaneça. Não saia deste lugar. Nesse lugar espiritual que Deus te plantou. Nós não podemos de forma alguma fugir, querendo fazer as coisas na força do nosso braço, porque está faltando um pão na terra. Vai chegar o dia que esse pão vai chegar. E se nós saímos do propósito e formos para a terra dos desejos, nós vamos ter que voltar. Onde você está hoje? Onde você está hoje? Você está no Senhor? Você está comendo do pão da vida? Ou você está na terra dos desejos? Tudo que você tem feito é para saciar os seus próprios desejos. Irmãos, eles moravam em Belém. Eles moravam na terra que o Senhor havia dado a eles. Mas saiu de lá. Em Moabe está o que a carne precisa. Está o que os desejos da carne querem. A Bíblia diz assim que avareza, prostituição, fornicação, adultérios, mentiras, heresias, tudo isso está na terra da carne, na terra dos desejos. Tudo isso. E sem sombra de dúvida, isso representa muito espiritualmente os nossos dias. Nós não podemos de forma alguma sair da terra, da casa do pão e ir para um lugar onde Deus não quer que a gente esteja. Olha só o que eu quero falar para você. Eu quero falar o significado dos personagens que nós acabamos de ler aqui. Belém significa casa de pão. Moabe significa desejo. Elimeleque significa Jeová é meu rei. Noemi significa amável. Malom, que era filho de Noemi, significa doença. Quilion significa ruína. Órfã significa força. E Ruth significa amiga. Então é mais ou menos assim, irmãos. Um homem que tinha Deus como rei, vivia na casa do pão, mas houve fome nos dias difíceis, e ele foge para a terra do desejo. Junto com ele a ruína e a doença. Mas ele tinha uma companheira que era amável. O homem que tinha Deus como rei morreu, e logo depois a ruína e o desejo. Ficou somente a amável. A amável decide sair da terra do desejo e voltar à casa do pão. Agora com ela está o vigor e também a amiga. O vigor decide não ir para a terra do pão, mas a amiga acompanha a amável. E Deus honrou poderosamente a amiga e a amável. Ou seja, Deus honrou Noemi e Deus honrou Ruth. Aquela pessoa, irmão, que está com você hoje, na terra do pão, permaneça aí com ela. Não sai da terra do pão para ir para a terra do desejo. Pastor, o que é a terra do desejo? É tudo aquilo que não está no propósito de Deus. Hoje há uma atmosfera espiritual a respeito das congregações, da igreja. E nós estamos vendo na mídia, nas redes sociais, muitas coisas vindo à tona a respeito de escândalos, a respeito de muitas coisas. Ou seja, parece que está faltando pão. Parece que está faltando Jesus. Jesus é o pão vivo. Parece que está faltando o Senhor. Parece que está faltando o Senhor. Mas vai chegar o dia, olha que nós lemos, irmãos, que Deus vai visitar Belém novamente. E vai mandar pão para a terra do pão.
E nós devemos estar lá, irmãos. Amém. Nós não podemos estar em Moabe quando Deus visitar Belém. Nós não devemos estar em Moabe quando o Senhor visitar Belém. Amém. Sem sombra de dúvida, irmãos, nesses dias nós precisamos ficar nesse lugar. Mesmo que pareça que está faltando pão. Parece que você está seco espiritualmente, mas você não está. Fica aí. Não vai para o mundo. Não busca as coisas da terra. Não busca a prostituição, o adultério. Não busque as coisas aqui. Fica aí. Permaneça. Permaneça em Jesus. Permaneça no pão da vida. Permaneça no pão da vida que desceu do céu. Permaneça nele. Não saia dele. Não vai buscar os seus desejos. Não vai buscar as suas coisas. Porque se você buscar suas coisas, vai chegar o tempo que você vai ter que parar e vai ver que perdeu 10 anos da sua vida. Como eles perderam aqui 10 longos anos. Perderam os filhos e perdeu também o marido. A atitude foi do marido em sair de Belém. A Bíblia diz que ele pegou a esposa e os filhos e foram. E ele morreu lá. Ele morreu nesse lugar do desejo. Ele não pôde ter o desejo que tanto queria. Muitas pessoas não estão dando tempo de voltar, irmãos. Elas estão morrendo, elas vão em busca do desejo e elas acabam ficando lá. E eu estou falando espiritualmente. E alguns estão morrendo, inclusive fisicamente. Por quê? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mesmo que você esteja no olho do furacão, em nome de Jesus, grave isso. Fique na terra do pão. Não saia de Jesus. Não saia do Senhor. Amém. Lembra que Noemi, ela tinha 2 noras. Orfa e Ruth. A palavra órfã significa vigor. E na terra do desejo, as pessoas querem fazer tudo na força do braço, na força, vigor, força. E Orfa hesitou, não quis ir com Noemi para Belém. Somente a amiga foi. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Você está aí na terra do desejo no mundo. Se você decidir vir para Jesus hoje, vir para Belém, vir para o pão da vida, aqueles que estão com você, aqueles que fazem as coisas na força do braço, eles não vão voltar contigo para Jesus. Eles querem continuar a fazer as coisas na força do braço em Moabe. Porque eles estão presos ao desejo da carne. Entende? Presos ao desejo da carne. Porque em Moabe, há apenas desejos carnais. Porque Moabe significa desejo. Então Noemi fala para suas 2 noras, se vocês quiserem ir, podem ir. Então a vigor fala, que é a força. Tudo bem, eu voltarei para a casa dos meus pais. E ela volta para a casa do desejo para fazer as coisas na força do seu braço. Ela volta. Mas a amiga, que é a Ruth, ela vai com Noemi para Belém, que é a terra do pão. Então, em nome de Jesus, não saia da terra do pão. Amém. Não saia. E se você está longe da terra do pão, que é Belém, volte correndo para a terra do pão nesses dias. Porque o Senhor está visitando Belém. O Senhor está visitando Belém. O Senhor está visitando Belém e vai derramar sobre nós o pão vivo. O Senhor vai mandar pão de novo, irmãos. Nós não vamos passar fome. Há vir um pão espiritual sobre nós, que vai nos alimentar espiritualmente. Eu sei que tem muitos irmãos ressequidos, desnutridos espiritualmente, mas fica aí porque Deus vai mandar pão. Fique em Jesus, não vai para o mundo, não desiste. Nessa quarentena está nítido que muitos vão desistir de Jesus por culpar a Deus por tudo que tem acontecido. Mas essa não é a vontade de Deus. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz que quando Noemi e Ruth elas voltam para Belém, a casa do pão, elas encontram, depois de um tempo, um homem. Um parente próximo. Chamado... Qual era o nome do homem, irmãos? Boaz.
Aleluia. Boaz é uma figura de Jesus, irmãos. Enquanto Ruth está nos campos de Boaz, no tempo da colheita, sabe o que acontece? Boaz sempre deixava uma parte do trigo para Ruth. E automaticamente Ruth levava para Noemi, que havia perdido o marido e os filhos. Essa mulher havia perdido tudo, mas agora a amiga, grave isso, a amiga Ruth está trazendo alimento para ela. E Boaz, sendo uma figura de Jesus, está alimentando a gente, irmãos. Se você permanecer em Belém, o Boaz vai alimentar você. Amém. Se você permanecer em Belém, o Boaz sempre vai dar trigo para você, sempre vai dar semente para você. No tempo da grande colheita, ele vai deixar você também pegar. Não é do resto, ele vai falar, não toque, essa aqui é para ela, é para Ruth, é para a amiga que veio de tão longe, que saiu da terra dos desejos, que saiu da carnalidade, que saiu do lugar onde havia trevas e veio para habitar conosco na terra do pão. Muitas pessoas hoje estão passando por extremas necessidades de pão físico e de pão espiritual. Que você seja um canal para trazer elas, tirar elas da terra do desejo e trazer elas para Belém, que é a terra do pão. Belém, que nunca falte pão para você, meu irmão, para sua família, para sua casa. Que nunca falte pão na sua vida espiritual. Que nunca falte pão, em nome de Jesus, para você não somente ter para ti, mas para você alimentar outros também. Glória a Deus. Foi de Belém que veio o nosso Senhor. Jesus vem de Belém. É a estrela que brilhou em Belém. Belém é o lugar onde nós devemos estar. Há uma Belém espiritual para nós nesses dias. E você precisa estar nesse lugar. Você que está longe de Jesus. Você que talvez está se alimentando das migalhas. É tempo de você voltar à casa do pão. Abre sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 6. No versículo 48 em diante. Vamos falar um pouco a respeito do pão. João, capítulo 6. Vamos começar do versículo 44, que diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Eu sou a Belém de vocês. Eu sou o pão da vida. Eu sou a Belém de vocês. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Não morra como Elimeleque, que morreu na terra do desejo. Mas coma do pão em Belém, para que você tenha vida e vida eterna. Aleluia.
Ô Senhor, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. A carne de Jesus, hoje seria o dia de a gente cear com ele. É o pão da vida. É a Belém. É a casa. E é nesse lugar que nós devemos estar. É a comer do pão que é Jesus. Eu não estou me referindo a um lugar físico, irmãos. Eu não estou me referindo a uma igreja local. Porque é perigoso você estar numa igreja local, numa comunidade local, e você ainda está em Moab. Porque essa igreja local, infelizmente, só fala dos desejos. Ela não te dá pão, o pão da vida. É necessário você comer o pão da vida. É necessário você comer o pão da vida. É necessário para que você viva em Belém e tenha a vida eterna. É necessário você comer o pão da vida. Sem o pão da vida que é Jesus, você não consegue. Você vai continuar vivendo na terra dos desejos. Na terra de Gálatas capítulo 5. Na terra da carne. Na terra dos prazeres. Na terra do fazer as coisas na força do braço. Irmão, você não consegue levar seu ministério na força do seu braço. Você não consegue levar sua família na força do seu braço. Nós homens não temos capacidade para levar a família na força do braço. Nós não conseguimos, pastores, líderes, levar a nossa família, levar o nosso ministério na força do braço. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós não somos órfãos. Na terra do desejo, na força do braço, fazer as coisas. Nós somos chamados por Deus para andar em amizade com Deus, ser amigo de Deus. Nós somos chamados para viver junto com Deus. Nós somos chamados para estar nesse lugar com o Senhor. E é nesse lugar que eu quero convidar você a estar nesta noite. Amém, Jesus. Nesse lugar que você vai comer do pão. Nesse lugar que você vai estar com Jesus. Nesse lugar que você é a Ruth, que vai acompanhar a amável aos campos de Boaz, e o Boaz vai dar pão para você, para mim, para nós. Se você está em um lugar onde não tem dado pão para você, saia da terra do desejo e vai para Belém. Vai para Belém. Porque muitos estão morrendo, irmãos, aqui eu falo com muita dor no coração. E, infelizmente, muitas comunidades não estão dando pão, não estão ministrando pão, estão ministrando os desejos. E as pessoas estão passando fome, estão morrendo, porque falta comida para elas. E eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente. É necessário você estar num lugar que tenha pão para você comer. Não desejo. Não promessas da terra. Não promessa disso ou de aquilo outro. Não, você não precisa disso. O que você precisa é do pão vivo que desceu do céu. Você precisa de Jesus. Sua casa precisa de Jesus. Sua família precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, você precisa se batizar, você precisa decidir pelo Senhor, você precisa entregar sua vida a Jesus. Sai dessa terra dos desejos. Você está 25 anos, 30 anos, você já está com 40 anos desejando tanta coisa e não tem nada, porque é só desejo. Você precisa da realidade. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Sua família precisa de Jesus. Sua casa precisa de Jesus. Para de fazer as coisas na força do seu braço e começa a se movimentar na força do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, na terra do desejo, isso está queimando no seu coração agora. Olha só. Ô Espírito Santo. Volta lá para Ruth se você puder. Ou senão, só deixa eu ler aqui. Diz assim, versículo 6. Então se levantou com ela suas noras e voltou para os campos,
Porquanto, quando elas estavam em Moabe, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aleluia. Deus visitando o povo e dando pão. Então ela estava na terra do desejo e teve que sair. Teve que sair da terra do desejo, porque Deus visitou o seu povo. Esse é o meu clamor nesses dias. Deus, venha. Senhor, vem sobre nós. Toca a nossa vida, Senhor. Esse é o meu desejo, irmãos, para que Deus nos visite e nos dê o pão verdadeiro. O pão vivo. Não o pão, irmãos, dessa terra. O pão que nossos pais morreram. Nós não queremos esse pão. Nós queremos o pão vivo que desceu do céu. Amém, Jesus. Nós não queremos o pão daqui. Nós não queremos o pão daqui. Você não precisa de nada da terra. Você precisa do céu. Você precisa do pão verdadeiro. Sai da terra dos desejos. Sai da terra da carnalidade. Sai da terra da prostituição, das drogas. Sai dessa terra em nome de Jesus. E vem para Belém. Vem para o lugar onde tem pão. Deus tem visitado Belém nesses dias. E aqueles que vão estar em Belém não vão passar fome. Porque Deus vai dar pão. Rabassoreadas. Deus vai dar pão, irmãos. Nós não vamos passar fome nesses dias espirituais. Há um ambiente espiritual que Satanás está planejando, onde está vindo tempo de perseguição. Perseguição a nós, os cristãos. Está chegando, irmãos. Está chegando. E eu não estou profetizando um caos, não. Está aqui, você que não quer enxergar. E muitos irmãos, infelizmente, nesses dias, por falta das escrituras, por falta de vida com Deus, estão passando fome espiritualmente. Eles não estão indo no culto e não estão se alimentando porque falta pão na vida deles. Mas eu quero te incentivar mais uma vez, mais um culto, eu vou falar sobre isso. Leia as escrituras, busque a Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. Coloque o Senhor em primeiro lugar e Ele não vai deixar faltar pão para você. Porque no dia da sua visitação, Ele vai liberar pão sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Deus! O interessante é que Elimeleque significa Deus é meu rei. Ou seja, o senhorio de Elimeleque era o Senhor. Era Deus. Mas ele sai desse senhorio e vai para a terra dos desejos, para Moabe. E automaticamente ele leva a sua família. Ei, sacerdote do lar, você que é marido, você que é responsável por alguém, você que é responsável por uma igreja, toda decisão que você tomar, pessoas vão te seguir. E se você sair debaixo do senhorio de Deus, outras pessoas vão te seguir e elas vão morrer. Isso é sério. Então, por favor, fique obedecendo a Deus. Fique obedecendo a Deus onde Deus te colocou. Não saia da terra de Belém. Não saia da terra de Belém. Fique aí, irmãos. Porque se você sair, a sua família é perigoso morrer junto contigo. É perigoso sua família morrer. E eu não quero, eu não estou desejando que sua família morra. Mas fique, obedeça ao Senhor. Deixa Jesus ser seu Senhor mesmo. Deixa Ele mandar em você. Não tome as rédeas da sua vida. Não faça nada que você queira fazer por força própria. O ser humano tem uma vantagem, uma disposição para fazer as coisas conforme ele quer. Mas Deus não tem isso para você. Você apenas vai se movimentar quando Deus falar. Você vai sair no lugar quando Deus falar para você sair. Uma coisa eu sei, se você estiver hoje em Moabe, é hoje que o Senhor está falando para você sair. Não é amanhã. Saia de Moabe hoje. Entra na terra do pão. Deus está te pegando pela mão e te levando para o lugar que Ele vai te dar pão. Saia de Moabe. Saia dos desejos. Pastor, mas eu tenho sonhos. Esqueça os seus sonhos e sonhe aquilo que Deus tem para você.
Os seus desejos não vão te levar a lugar nenhum. Se os seus desejos não estiverem de acordo com o propósito de Deus, não vai te levar a lugar nenhum os seus desejos. Vai chegar o fim da sua vida e você vai falar: quão cansados foram os meus dias, quão fadigantes foram os meus dias. Tem pessoas querendo, irmãos, viver seus próprios sonhos. E vai chegar com 70 anos, se ela chegar com 70 anos, e ela vai olhar para trás e vai falar: que arrependimento de não ter seguido o que Jesus falou, de não ter permanecido no lugar que Ele me deixou. Igrejas moabitas são igrejas de desejo. Igrejas que pregam apenas o bem-estar do desejo da terra. Não pregam o pão vivo. Igrejas moabitas são igrejas de desejo. Se você está numa igreja que só tem desejo, em nome de Jesus, saia dela. Saia daí. Saia daí. Porque Deus está visitando o seu povo, não é na igreja que tem desejo. É em Belém, onde tem pão. Deus está visitando o seu povo. Não é em Moabe, é em Belém. Nesses dias de quarentena tá nítido espiritualmente e só não enxerga quem não quer, só não enxerga mesmo quem é cego espiritual. Que há um espírito fazendo com que as pessoas se inflamem umas contra as outras. Irmãos, você precisa permanecer onde Deus te chamou. Não perca 10 anos da sua vida em Moab. Quarentena, por favor. Está acabando já. Essa semana creio que nós teremos novidades sobre isso. E eu vou te pedir uma coisa, em nome de Jesus. Quando você voltar da quarentena, sair daí, não deixe os desejos da terra tomar conta de você. Fique aonde Deus te chamou, em Belém. Jesus é o pão vivo. E se hoje você está com fome de Deus, se hoje você está com sede de Deus, assim como eu estou aqui, assim como muitos estão hoje com sede do Senhor, ah, meu Deus, se hoje você está com sede de Deus, é tempo, irmãos, é tempo. Está com fome de Deus, é tempo. Ele vai visitar você, vai visitar a sua casa e vai te dar o pão. Vai te dar o pão. Porque em Belém, mesmo que dias passem sem pão, Deus vai visitar o seu povo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu quero convidar vocês, eu quero orar com vocês. E fica aqui, eu quero liberar uma oração sobre você. Fica aí, não sai não. E essa oração especificamente é para que você discirna onde você está hoje espiritualmente. Se você está na terra dos desejos, Moabe, ou se você está em Belém, a terra do pão. Porque Deus está visitando Belém. Deus está visitando Belém. E em Belém não vai faltar pão. Deus está visitando Belém, irmãos. Deus está visitando Belém. Deus está visitando Belém nesses dias. Não é em Moabe que Deus está. Deus está visitando Belém. Ouça dos campos de Moabe. Você que está na terra dos desejos, ouça a minha voz. Deus está visitando Belém. Chora lá na barra. Deixa o céu tomar conta da sua vida aí também. Que eu quero. Tudo que eu quero é viver tua Sim, Deus. Tudo que eu anseio é comer a tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas ali que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais abandonar. Se este é meu lugar, se esse é meu lugar, és tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é
maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas ali que eu quero estar, na mesa da presença, jamais me abandonar. Sim, esse é meu lugar, sim, esse é meu lugar. És tudo que eu tenho. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus toque sua família, sua vida agora aí, onde você está. Ore comigo, em nome de Jesus. Começa a liberar a oração, fala: Deus, eu quero voltar para Belém. Se você está na terra dos desejos, fala: Deus, eu quero voltar para Belém. Senhor, eu saí do teu propósito, eu fui atrás de bem-estar, eu fui atrás dos meus desejos e saí do lugar que você tinha para mim. Se você precisa voltar para Belém, eu quero orar por você. Eu sei, irmãos, que a gente está distante, mas em nome de Jesus, toque, Deus, essa vida agora. Toque essa vida agora, em nome de Jesus. Toque, 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 toque. Toque essa mulher, esse homem, esse jovem que saiu da sua presença, mas precisa voltar, Senhor. Essa pessoa que não te conhece, toque a vida dela agora, porque o Senhor está visitando o seu povo. O Senhor está visitando o seu povo. O Senhor não está visitando Moabe. O Senhor está visitando o seu povo. E aqueles que são o seu povo, aqueles que são o seu povo, receberá o pão vivo. Sim, Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que tua graça, o teu poder, a tua virtude entre na vida de cada pessoa, cada família. Agora, em nome de Jesus, Senhor. Sim, Deus. Receba, irmãos. Você que agora aí está longe de Jesus e está decidindo voltar para Belém. Você que está longe do Senhor, em nome de Jesus, testifique aí você. Coloque aí, ó. Eu estou voltando para Jesus. Eu estou voltando para Belém. Você que estava fazendo as coisas na força do seu braço. E fala aí, em nome de Jesus. Fala: eu estou voltando para Belém. Eu estou voltando para Belém. Eu não vou fazer mais as coisas à força do meu braço. Eu vou ser amigo de Deus. Eu vou seguir o Senhor. Eu vou amar a Deus. Nada se compara com tua glória. Sim, Deus. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória, Benício. Eu poderia pedir 1 milhão de coisas. Sim. Só tua presença satisfaz. Eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro. Jesus, Se todos os meus pedidos fossem atendidos por ti. Sim, Jesus. Uma coisa eu só peço, e é por ela que eu vivo. Volte para Belém, em nome de Jesus. uma coisa eu só peço, e é por ela que eu vivo. A tua presença, Senhor, nada se compara. Nada se compara com tua glória. Volte, volte, volte. Volte, volte, volte. Nada se compara com tua glória.
Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, ali que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais me abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu anseio é comer tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, ali que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais me abandonar. Se esse é meu lugar, se esse é meu lugar, és tudo que eu tenho. És tudo que eu tenho, Senhor. Aleluia. Tudo que eu Em nome de Jesus, irmãos. Tudo que eu tenho, Senhor. Nós estamos vivendo nesses dias onde as pessoas estão dizendo que vamos passar por uma grande crise, inclusive econômica, onde vai faltar pão na mesa de muitas pessoas. E que essa palavra se materializa na sua vida. Você que está em Belém, não vai faltar pão para você. Você que está com medo de faltar pão para sua família, para sua casa, agora eu estou falando de pão físico. Não vai faltar também. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia que o Senhor vai suprir. Creia que o Senhor vai visitar o seu povo. Eu creio, irmãos. Eu creio que o Senhor vai visitar o seu povo. Deus vai nos visitar. E não vai faltar pão. Em nome de Jesus. Creia nisso, creia no Senhor. Há um mundo dizendo hoje que nós vamos entrar numa grande crise. Mas eu quero profetizar pela palavra do Senhor. Todos aqueles que estão em Belém, Deus não vai deixar faltar pão. Amém. Se você crê nisso, coloca amém aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai faltar pão sobre sua casa, sobre sua família. Mas principalmente o pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. Não vai faltar sobre sua família. Amém. Queridos irmãos, queria deixar essa palavra ao coração de vocês. E declarar sobre vocês, para todos aqueles que estão distantes, que volte para Belém. Volte para o Senhor. Volte para a sua presença. Nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. Ah, irmãos, batismo vão acontecer. Inclusive, nós precisamos aqui em Chapecó um lugar para batizar. Tem irmãos querendo se batizar e nós precisamos de um lugar. Você que tem um lugar para batizar, fala para a gente, porque nós queremos batizar os irmãos. Tem irmãos que nós precisamos batizar e nós precisamos de um lugar. Me avise. Me coloque aí, ó pastor, eu tenho um lugar para batizar. Nós queremos batizá-los. Tem irmãos que decidiram pelo batismo. Deus está salvando as pessoas. Deus está salvando as pessoas. Em nome de Jesus, nós queremos te abençoar daqui de Chapecó, todo Santa Catarina, os irmãos que estiveram aí em São Paulo, do Brasil. Que Deus abençoe aí onde quer que você esteja, com essa palavra poderosa do Senhor. E eu quero te declarar a você, você já está em Belém. Então para você que hoje, que queimou no seu coração, você hoje que estava em Moab, fazendo as coisas na força do seu braço, e você voltou para Belém, você decidiu espiritualmente voltar para o lugar que Deus te colocou. Em nome de Jesus, eu gostaria que você compartilhasse conosco, tá? Compartilhasse conosco, porque a gente não pode fazer o apelo para vocês virem aqui na frente, mas compartilha conosco aí por intermédio da internet mesmo. Isso vai passar e daqui a um dia nós estaremos todos juntos novamente.